Bom, gente, vamos começar o nosso culto. Gostaria que vocês todas fechassem os olhos de vocês para a gente começar o nosso culto de hoje. O tema, né, é quais sementes você tem lançado? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma noite, por mais um culto que o Senhor preparou para a gente. Que não seja eu, Caterine, falando, mas que seja, Senhor, o Espírito Santo. Pai, que todas as meninas que estão aqui, elas possam estar com os ouvidos abertos, Senhor, com o coração disponível para receber uma palavra diretamente do céu, Pai, que tanto mexeu comigo durante a semana e que o Senhor fale com elas, Senhor. Que tudo aquilo que for liberado, Pai, elas possam, Senhor, viver. Que tudo aquilo que for liberado, Senhor, elas possam desfrutar da tua palavra, viver, Senhor, aquilo que a tua Bíblia diz, Senhor. Pai, te agradeço pela vida de cada uma, dou uma ordem agora para todo espírito de distração, todo espírito de intimidação, todo cansaço, dor no corpo, toda enfermidade batendo de retirada agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que a sua presença ela possa ser palpável nesse ambiente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Amém. 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 Vamos lá. Bom, ficou fofo, né? Essa primeira parte. Depois vocês vão vendo os outros, né? Mas eu juro que eu dei o meu melhor. Vou deixar aqui só para. Vamos lá. Então, quais sementes você tem lançado? A gente vai hoje. Ué, cadê? A gente vai hoje passear pela Bíblia. Então, quem tiver com a Bíblia aberta, abre agora. Ui, meu Deus. Cai, gente. Abre agora em Gálatas 6, de 7 a 8. Também deixei já aqui para vocês lerem, né? Então, tá o seguinte: na Bíblia diz o seguinte: é a lei da semeadura. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Muito forte, né, gente? É um versículo que às vezes a gente não lê, não vê muito, mas ela é a lei da semeadura, né? Então, as nossas escolhas diárias, né? Elas são sementes que determinam o que vamos colher no futuro. Então, a pessoa que ela planta, né? A pessoa que ela semeia ruindade, ela vai colher ruindade, né? A pessoa que semeia assim, desobediência, ela vai colher desobediência. Desculpa, foi mesmo. Então, que a gente possa parar para refletir o que que a gente está semeando, né? Quais são as nossas escolhas diárias? Quais tipos de semente a gente está, né, escolhendo plantar? Porque é elas que vão determinar o nosso futuro. Sabe aquela frase que diz: a mesa que você senta determina o seu futuro? É basicamente isso. O lugar onde você vive, convive, ele de fato, sim, ele vai de alguma forma influenciar você para suas escolhas, para o seu futuro, né? Uma pessoa que só pensa no hoje, né? Ela só pensa no presente. Então não é uma pessoa preocupada com o futuro, não é uma pessoa que ela ela não quer saber do futuro, ela não tá ligando para nada, ela só quer saber de momentos de prazeres momentâneos. E você convive com essa pessoa diariamente, né? Você vai acabar pegando, né? É, essa querer viver só de coisas momentâneas, de prazeres momentâneos. Logo, você não vai estar se importando com o futuro. Então, você vai acabar sendo uma pessoa que
até que ponto, né, a gente deve pensar no nosso futuro? A gente não pode ficar ansioso pelo nosso futuro. Mas a ansiedade, às vezes, traz é uma coisa boa. Porque a gente não vai sair fazendo as coisas sem pensar nas consequências. Então tem que ter um equilíbrio, né? Mas você viver com uma pessoa que não tem esse equilíbrio, onde ela só quer fazer as coisas e deixa rolar e vamos ver no que dá, você vai acabar fazendo a mesma coisa que ela. Então, por isso é importante a gente ver quais são as nossas escolhas diárias, né? Porque elas, sim, elas são como as sementes que a gente vai, né, plantar, que a gente vai semear e a gente vai colher. Assim como diz na palavra de Deus, né? Quem quer só agradar a natureza humana vai colher dessa natureza. E hoje é um exemplo claro, cara. A natureza humana não é uma natureza boa. O homem destruiu a natureza que Deus fez, né? Lá em Adão e Eva. Então, quem escolhe agradar o Espírito colherá, né, do Espírito a vida eterna. E olha que prazer que a gente possa ter a consciência de querer agradar, de querer sempre semear o Espírito para que a gente possa colher a vida eterna. Porque não há preço, não há coisa melhor do que isso. Que a gente possa estar, né, atenta a isso. Então, Oi? uma pergunta que eu faço para vocês refletirem hoje, né? Quais sementes você tem lançado em sua vida espiritual, emocional e relacional, né? Dos relacionamentos. Então, que tipo de semente você tem lançado? Porque as estações, elas podem mudar, né? Mas o solo, se você jogar, né? É, onde você jogar a semente, se o solo estiver bom e a semente for uma semente certa, independente da estação mudar, você certamente vai colher uma colheita cheia de vida, porque não precisa estar o clima favorável, mas só de você estar num solo fértil e com a semente certa, você vai colher. Então, Deus, ele não muda, mas somos nós que queremos semear de uma maneira errada. Somos nós que semeamos errado. Então, que a gente possa refletir quais são os tipos de semente e em quais solos a gente está jogando. Porque a gente fala muito sobre semente, mas o solo é importante. A gente vai ver isso agora na parábola do semeador, que está lá em Mateus 13, do 1 ao 8. Tá, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: quais sementes você tem lançado em sua vida espiritual, emocional e relacional? Conseguiu? Opa, calma. Como é que eu volto? Tchau, já volto. Até Mateus o que mesmo? Mateus 13, do 1 ao 8. Eu não tô conseguindo voltar. Foi. Do 1 ao 8. Conseguiu, amiga? Consegui, obrigada. Nada. Então vamos lá. Parábola do semeador. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram a colheita 30,
70 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. O que são as parábolas, né? São as histórias que Jesus usava, né, para poder ensinar para os seus discípulos e para as outras pessoas naquele tempo. Cara, Jesus ele é muito inteligente, né? Não são verídicos isso, né? Mas olha, isso é muito real. E olha como a importância não é só ter semente, mas saber onde você está jogando essa semente. Porque às vezes você tem uma semente muito boa. Você é uma pessoa muito boa, então você acaba tendo semente muito boa. Só que pro lugar onde você está jogando essas sementes, não vai dar fruto. Então, o lugar onde você joga também é muito importante. É o que vai determinar se essa semente vai criar raízes. Se essa semente ela não vai acabar, né, florescendo, mas vai acabar murchando, morrendo rápido, sabe, secando que nem aqui. Então, é importante sim ter a semente, mas é também importante a gente preparar aonde a gente vai jogar essa semente. Exatamente, a semente certa no solo errado é desperdício. Uau, muito bom. É exatamente isso. Então, não adianta ter uma semente muito boa e acabar jogando ela no solo. Catê, dá um exemplo. Não adianta você ser muito boa e você querer jogar sementes de bondade num lugar onde você vive de pessoas ruins. Sabe por quê? A sua bondade não vai trazer compaixão. A sua bondade vai ser jogada no lixo porque as pessoas elas estão tão contaminadas dela mesma, da ruindade delas, que elas não conseguem enxergar a sua bondade. Não é que você precisa ser ruim, mas é que você precisa entender que a sua bondade ali, ela tem um limite. Você precisa ser bom com as pessoas, mas você jogar sementes de bondade não vai florescer, porque você está num lugar onde as pessoas são ruins. Você está ali batendo boca, às vezes uma pessoa vai ter uma atitude ruim, e você vai lá jogar sua semente de bondade falando, olha, mas isso que você está fazendo é ruim. Mas a pessoa ela não vai te escutar. A pessoa ela vai querer fazer do jeito dela. Então você está desperdiçando uma semente. Então, é você assim, você não precisa se comportar da maneira que as pessoas se comportam. Então, se você vive num ambiente ruim, você não precisa ser ruim. Você precisa ser boa da mesma forma. Você pode até apontar, falar, olha, se eu fosse você, eu não faria dessa forma, tal de amor, né? Com amor. Mas você bater boca, sabe? A pessoa tá cega. Você tá literalmente jogando uma semente à toa. Saia desse lugar ruim, vá para um lugar bom. Vá para um lugar onde você vai crescer com outras pessoas que também anseiam ser boas. Saiba o seu tempo de agir nesses lugares, nesses ambientes ruins, mas não viva dentro desse ambiente. Semelhante a Mateus 7, quando diz para não dar as sementes, as coisas santas aos cães, ou jogar pérolas aos porcos, exatamente. Às vezes a gente inverte e a gente quer ser a super-heroína e não dá, sabe? Sabe? Não tem como. Às vezes você quer ser planta, né? Você quer semear a verdade num lugar que tá cheio de mentira, sabe? Num lugar onde as pessoas são mentirosas. E como é ruim você falar a verdade e você não receber em troca a verdade. É você ter amizades onde só existe mentira. Que tipo de semente você tá jogando, mas não vai florescer. Sabe por quê? Porque as pessoas ali, elas estão contaminadas, elas estão semeando a natureza humana. É que tava lá, a lei da semeadura. E o que adianta? O que você vai receber em troca? A pessoa mentindo pra você. Você tem que ser verdadeiro com todo mundo, mas você exigir
que a pessoa seja verdadeiro com você num ambiente onde só tem mentira, é impossível. Você vê uma pessoa, às vezes, mentindo para outra pessoa e você fica indignada porque aquilo que você quer plantar é verdade, mas você não consegue. Não vai dar fruto, porque o ambiente que você tá não corresponde à semente que você tem. Tudo tem que colaborar. Então, nós temos os tipos de solo, né, nessa parábola. Temos o solo à beira do caminho, ou seja, que mostra distração e falta de propósito, tanto fez. O lavrador passou por esse caminho e as aves vieram e comeram. Ou seja, nem aí. Fez nem, fez nem cosquinha. Bateu e saiu. Foi literalmente isso. Ou seja, é o tipo de gente, né? São as pessoas que nem sabem nem que tipo de semente tem. Tanto que elas estão desperdiçando, mas elas não estão nem vendo que estão comendo as sementes dela. As pessoas sem propósito. Elas estão perdidas. Não sei se você se vê hoje assim, mas esse não é o tipo de solo que Deus anseia para você. Você tem sementes preciosas. E hoje eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com sementes diretamente dos céus. E com semente que a gente consegue ver palpavelmente assim que tipo de sementes são. Não são sementes que você vai desperdiçar e as pessoas vão comer, os animais vão comer. E você nem vai perceber que caiu. Porque com certeza o lavrador ele nem percebeu, porque quando ele olhou para trás, possivelmente, a ave já tinha até comido. Temos o temos o solo rochoso, né? Rochoso, que é superficialidade nas escolhas. Cara, é que nem. Eu não sei se alguém daqui já viu essa, essa parábola, né? Que é o firmamento da casa. Que a casa onde ela é construída na areia, bate um vento, ela cai. Mas a casa que é construída na rocha, ela é firmada. Ou seja, a rocha é um lugar firme. Mas para a semente, ela não é boa. Ela não é boa. Um solo cheio de pedra, quando você vai crescer, assim, quando a planta vai crescer, ela vai começar a meio que. Não sei se vocês já viram um solo assim, a planta ela cresce, mas ela fica toda enrolada nas pedrinhas, esfarela. Então, para casa é muito bom, mas para semente não. E é literalmente isso, a superficialidade. Ela aparenta florescer, mas ela não floresce. Ela se desfarela, ela fica embolada. Não seja uma mulher superficial, sabe? Não jogue suas sementes superficialmente. Ah, eu quero mostrar que eu semeio isso. Eu quero mostrar que eu sou assim. Não, cara, permita que o Senhor te trate nisso, para que você seja 100% restaurada, para que depois você possa de fato jogar a semente. E que você não jogue por jogar, porque ela não vai florescer. Ela vai aparentemente florescer, mas ela de fato ela não vai. Temos o solo entre espinhos, que são as preocupações e a ansiedade sufocando o crescimento. Cara, isso é muito lindo. Aqui, né, na parábola fala que, ó, outras sementes caíram entre os espinhos, cresceram, elas crescem. No meio da ansiedade, né, das preocupações, a gente pode até, né, nesses ambientes, jogar semente. Elas vão florescer, mas vai ter uma hora que ela vai sufocar. E aqui diz que elas cresceram, só que elas sufocaram os brotos. Então, o broto, ele é um início, né? Ele é uma coisa pequena. Então, no início já vai dar ruim. Então, não jogue a sua semente
num solo cheio de preocupação e ansiedade, porque ela vai se sufocar. E é isso que acontece com a gente. Quantas vezes a gente está caminhando com o Senhor, a gente está caminhando na vida, a gente acha, a gente vai e começa a ser tomada pela ansiedade, pelas preocupações, e elas sufocam a gente. Não deixa com que as suas sementes elas sejam sufocadas por uma ansiedade e preocupação que Deus não te chamou para viver. O Senhor te chama para ter uma vida e vida em abundância, uma qualidade de vida. Tenha certeza que o solo que o Senhor deseja que você lance suas sementes é nesse próximo solo fértil, do coração aberto e mente renovada. E, e não adianta só eu falar, depois, né, mais para frente eu vou trazer práticas para isso, porque é muito bonito eu dizer aqui para vocês, gente, olha só, joga no solo fértil. Tá, mas e aí? Você não vai explicar como? É lógico que eu vou explicar. Mas tente pensar o seguinte: eu só posso jogar minha semente num solo fértil. Que você reconheça o solo antes de você jogar a sua semente. Porque o solo é quem vai denunciar se a sua semente vai florescer. Vocês estão vendo que a semente era a mesma, né? Aqui na parábola não diz que o lavrador ele mudou a semente. Ele não mudou as sementes, mas a semente que ele jogou foi a mesma, mas quem fez florescer foi o solo. Então perceba, no solo fértil, né, que caiu, produziu uma colheita de 30, 70, 100, até 100 vezes maior. Sabe por quê? Porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se você acha que você vai colher só aquilo que você plantou, você está muito enganada. Você vai ter uma colheita abundante, muito maior, mas porque você se posicionou como filha, você abriu seu coração para a pessoa certa, que é o Senhor, você está renovando a sua mente todos os dias. Então você já vê, opa, peraí, aqui não é meu lugar. Opa, peraí, dessa forma eu já não posso mais agir. Porque senão eu vou colher coisa ruim. Não só pelas minhas sementes, mas pelo solo, pelos ambientes. O lavrador, ele só teve a resposta. Ele desperdiçou um monte de semente. Mas na certa, ele colheu infinitamente mais. Então, foque nisso. Não foque só apenas assim, do infinitamente mais, mas é que de fato não tem como a colheita ser ruim. Aqui não tem uma vírgula dizendo, mas o lavrador viu que tinha um probleminha, mas o lavrador perdeu. Não, mas o lavrador não gostou. O Senhor foi bem específico aqui, que por conta do solo fértil, produziu uma colheita cada vez maior da quantidade semeada. Olha que forte. Aqui diz, da quantidade semeada. O que você está semeando vai multiplicar na sua colheita. Então, permaneça. Mas tenha consciência. Então, qual é o tipo de solo que hoje representa a sua vida? Porque o solo é quem vai denunciar, né, se vai florescer a sua semente. Então não adianta, o que eu falei, não adianta ter sementes boas. Tem que saber o solo. Mas, Catê, eu não tenho semente, eu não sei se a minha semente é boa ou ruim. Vamos descobrir isso hoje. Vamos descobrir isso hoje. Mas tenha certeza, o coração aberto e mente renovada é um solo fértil. Então eu tenho que estar fixada nisso. Sabe, o que tem impedido o seu crescimento? Sabe? Hoje a gente vive, né? E é muito comum a gente ter o solo entre espinhos. Só que a gente tem que saber o seguinte:
A gente pode, até às vezes, no meio do caminho, ter esse solo de espinhos. O problema é quando a gente não consegue deixar esse solo de espinhos. Isso tem que ser um lugar de passagem, não um lugar onde a gente vai jogar as nossas sementes. É o lugar onde as sementes que você tem, elas vão precisar ser pressionadas, guardadas, para no tempo certo, na hora certa, você jogar, para você não desperdiçar. Então, se eu estou num solo entre espinhos, o que eu posso fazer? É colocar diante do Senhor, porque Ele é o único que vai tirar as minhas preocupações e a minha ansiedade. Sabe por quê, gente? Do dia quando a gente aprende isso, que o Senhor é quem nos criou, e que Ele virava para os discípulos que também viviam ansiosos, e Jesus, mesmo antes da ciência estudar, né, sobre a ansiedade, Jesus já via as pessoas já viviam ansiosas, só que elas não tinham o título, ansiedade, né? Mas Jesus virava e falava assim: olhem para os lírios do campo. O Criador criou a natureza, não a natureza humana, né? Mas a natureza. A natureza, a gente, você vê que não falta nada. Você vê destruição só naquilo que o homem coloca a mão. Mas o Senhor, nosso Criador, se Ele é o nosso Criador, você acha que Ele vai deixar com que falte alguma coisa? Então, coloque a sua preocupação nele. Senhor, eu lanço a Ti, porque é Ele que vai dar descanso. Exatamente. Venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Então Deus não te chamou para carregar um fardo pesado, porque o fardo dele é leve. Se você está carregando coisa pesada, é porque você está carregando coisa que não é sua. Não foi Deus que te chamou para carregar isso. Descansa. Jesus via a preocupação dos discípulos e falava: peraí, mas olha os lírios do campo. Não falta nada para eles. Vocês não têm que se preocupar do que vão comer ou beber ou vestir. Eu acho que eu já dei esse exemplo sobre o pai e a mãe, né? Quando vai ter um filho, ele prepara o quarto antes. Cara, o Senhor prepara tudo antes. O Senhor nada perde o controle. Quando estamos sendo governados por Ele, nada perde o controle. Mas vamos colocar nossa cabeça em: eu quero ter um solo, eu quero jogar as minhas sementes num solo fértil. Mas para isso eu tenho que ter um coração aberto para o Senhor falar comigo. Então eu declaro que não vai ter nenhuma mulher aqui com coração de pedra, um coração frio, mas um coração aberto. E mulheres que todos os dias buscam renovar a sua mente na palavra. A palavra, ela se renova todos os dias. Ela não muda, mas ela se renova. Então vamos para as sementes de pensamento. Em Romanos 12, 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossos pensamentos moldam as nossas ações. Quais pensamentos você tem alimentado? Sabe quando me perguntam isso direto em live? Mas, Catê, tem problema escutar música secular? Mas, mas o que você tem alimentado? Sabe? Se alimentar de quê? Sabe? Tem pensamentos, às vezes, que vêm e que a gente fica ruminando. O que que é ruminar? Você ficar ali mastigando, né? Ficar o dia todo na sua mente. Pensamentos ruins não provém do Senhor.
não provém do Senhor. Não é o Senhor que colocou esses pensamentos ruins na sua cabeça, mas é o inimigo. Ele quer que você fique lá pensando, pensando. Eu tenho até num vídeo que eu falei sobre isso, sobre ansiedade, que eu falei sobre quando a gente ora por ansiedade e tem na palavra, né? Lança. E a gente só fala, a gente ora e depois a gente fica pensando na mesma coisa que a gente orou. Ah, mas não adiantou. É lógico, você só falou, você não lançou. Ué, mas qual a diferença? Eu já falei. Gente, tá ansiosa por alguma coisa? Coloca diante do Senhor, faz até um movimento assim e lança. Mas não pensa mais. Se pensar, repreende. Descansa. Você colocou diante de Deus, não é algo que você tem que ficar ali martelando durante seu dia. Porque se você sair da oração e continuar pensando, quer dizer que você de fato não, você não lançou de verdade. Porque você tá tratando que nem amigo. Mas ele é pai, ele resolve. Ele não é um amigo que vai dar um conselho, mas não quer se meter, ou às vezes não tem nenhum conselho para dar. Mas ele é aquele que vai intervir. E ele vai fazer, ele é o pai, ele vai. Então, cara, descansa, sabe? Então, você está consciente das suas escolhas ou apenas vivendo no automático? Então, tenha consciência daquilo que você está fazendo. Lembra que eu falei que um ambiente onde as pessoas fazem e elas não estão nem um pouco preocupadas com o futuro ou com as consequências, é perigoso, porque elas já estão vivendo no automático. Eu lembro na época que eu vivia no mundo e que a minha preocupação era que festa eu vou final de semana. Eram as minhas saídas. A minha preocupação não era arrumar um trabalho, a minha preocupação não era crescer, a minha preocupação não era amadurecer, a minha preocupação era qual é a próxima festa. Porque eu não estava tendo a consciência das minhas escolhas. Mas eu estava vivendo no automático. O meu automático era esse. O que vamos fazer sexta-feira? Eu lembro que era a semana toda na faculdade, ou na escola, que seja, pensando o que vamos fazer. Estudar para quê? Ler a Bíblia para quê? Ter tempo de qualidade com a família para quê? Eu só quero saber o que eu vou fazer. Já estava vivendo no automático. É aquela coisa. Eu já tenho que saber o que eu vou fazer. No final de semana, vamos perceber, vamos colocar isso em prática. A gente parar para analisar que escolhas a gente está fazendo, que tipo de convites a gente está aceitando, que tipo de brechas a gente está dando, desnecessário, que tipo de pessoas a gente está se relacionando. A gente não precisa se preocupar com o futuro, mas a gente, porque o futuro pertence a Deus. Mas se tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, opa, eu tenho responsabilidade sim do meu futuro. Eu só não posso me preocupar com coisas ruins. Mas se eu estiver plantando coisas certas. Estão entendendo a diferença? Eu vou ver todos os chats, tá, gente? Eu só tô pra não perder a linha de raciocínio aqui. Depois eu vou ler tudo, sabe? Identifique os padrões negativos e escolha renovar a sua mente com a palavra de Deus. Ao invés de no automático você agir de uma forma ou ser impulsiva, peraí, pera, eu vou, eu vou meditar aqui na palavra, vou renovar minha mente aqui. E o Senhor vai dar estratégia, o Senhor vai falar o que é para fazer. O Senhor vai acalmar o teu coração. O Senhor não quer filhas impulsivas.
O Senhor quer filhas que se renovam na palavra dele. Ele vai estar lá assim, ai, que linda. Às vezes eu fico imaginando, cara, o quão feliz ele deve ficar. Poxa, a minha filha não agiu no automático, mas a minha filha tá reconhecendo, mesmo ela sendo falha, mesmo ela sendo humana, mas ela tá colocando a dependência dela em mim. Porque se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não tem como você viver uma coisa que é ruim, que é desagradável e que não é perfeita. Porque quando for de Deus, ela precisa ser boa, agradável e perfeita. Ah, mas e as tribulações? Quando a tribulação realmente foi algo que a gente precisava passar, às vezes vai ser desconfortável. Mas ele diz na palavra dele também: não te... no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então as tribulações elas podem acontecer, tem tribulações que a gente se coloca, por isso que é importante a gente ter consciência das nossas escolhas diárias. A gente ter dependência no Senhor. Porque o Senhor não quer que a gente viva numa vida onde a gente só tem coisas ruins, onde a gente só vive coisas desagradáveis, onde a gente não é perfeita. Entende o que eu quero dizer? Não é que a vida vai ser mil maravilhas, mas com o Senhor a vida é mil maravilhas. Porque mesmo passando por uma tribulação, o Senhor está comigo, o Senhor que vai me sustentar, é o Senhor que vai me dar força, é o Senhor que vai me dar estratégia. E é o Senhor que vai fazer com que eu saia disso. E nós temos também as sementes da fé, que eu acho muito lindo, porque olha que perfeição de versículo. Salmos 126, do 5 ao 6. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Às vezes vão ter sementes que a gente vai semear chorando, triste, aflita, angustiada, com medo, com renúncia, que é difícil. Mas olha que bonito que o Senhor diz. Mas colherão, quando se for colher, não existe colheita com tristeza. Aqui não tem uma condição. Aqui tem uma coisa que é certa. Aqueles que semearam com lágrimas, eles vão colher com gritos de alegria. Vão cantar voltando com a colheita. Às vezes você está semeando com muita tristeza, mas tenha certeza que vai ter alegria no final, na colheita. O Senhor não é um pai que desampara, mas Ele é um pai que reconhece, que liga sim para sentimentos, sabe? Não é um pai que gosta de punir a gente, sabe? Lance, se lance aos pés dele, como Maria, não como Marta que estava, meu Deus, falta isso, falta aquilo, não, não, não. Mas como Maria desfruta ali da presença dele, tá sofrendo, mas continua ali na presença, mesmo com lágrimas. Ore mais, leia mais a Bíblia, tenha mais comunhão com o Senhor, porque a colheita com alegria ela vai vir certa, ela não é uma condição, mas ela é uma consequência. Você não tem que fazer alguma coisa para colher com alegria. Se você estiver chorando, o Senhor vai colocar alegria em você. E se você estiver alegre, você vai colher alegre da mesma forma. Seja como uma palmeira. Mas como assim uma palmeira, Catê? A palmeira, ela é muito firme. Ela é
O tronco dela é grossa, assim, né? E a folha, né? A palmeira, de fato, ela, quando acontece chuva, vento, ela vai e se curva. Então, no meio da tribulação, no meio do vento, no meio de chuva, no meio de uma tempestade na sua vida, se curva ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Porque quem escreveu os Salmos, né? Davi, que era o esquecido da família, que nem sabia que ia reinar, que ia ser rei, mas ele foi fiel com o Senhor. Teve que lutar contra um urso, contra um leão, mas mesmo assim ele se manteve fiel. Mesmo assim, olha a quantidade de salmos que a gente tem, a preciosidade. E ele foi um que colheu com alegria, né? Pode ter semeado com lágrimas, mas colheu com alegria. E ele também fala em um salmos, diz que, ó minha alma, porque está abatida. Então, Davi, ele também reconhece a alma dele. Então, se curva ao Senhor, mostrando para ele os seus sentimentos. Sabe, Senhor, eu tô triste com isso, eu tô ansiosa por isso. Pode falar, não tem problema. Tô chateada com isso, mas se curva a ele. Só que a palmeira, ao mesmo tempo que ela se curva, depois ela, pum, quando passa, pum, ela sobe, ela se mantém firme. Ela se mantém, ela volta pro lugar dela, mas ela se curva. Então seja como uma palmeira. No meio da tempestade ela não vai cair, não vai quebrar, tal, mas ela vai se curvar, mas depois ela vai se levantar. Porque ela entendeu. Porque nós hoje estamos entendendo que se curvar não é algo ruim, mas é o que vai nos manter de pé. É o que vai nos sustentar, é o que vai nos dar força. Então, mesmo em momentos difíceis, semear na fé e na obediência a Deus gera frutos eternos. Que nem, né, lá voltando, né, a lei da semeadura, aquele que semeia no espírito, né, colherá no espírito a vida eterna. Então, que a gente possa ter esse desejo de frutos eternos. Chega de fruto momentâneo, chega de ter coisas que não vão agregar pra gente. Frutos ruins, frutos que vão apodrecer, sabe? Comece a se importar dos frutos que você vai gerar para ser eterno. Então, cultive um solo fértil. Primeiro, identifique seus pensamentos. Comece a identificar aquilo que você tem pensado. Pô, se eu tô pensando coisa ruim, peraí. Eu tenho que renovar minha mente. Segunda, renove sua mente. E três, estabeleça valores alinhados à palavra. Começa, cara, a estudar a palavra. Eu tenho dificuldade em ter constância. Fiz um vídeo sobre isso, sobre constância. Comece um versículo. Não tô com vontade de fazer, faça. Não vou fazer da forma como eu faço num dia que eu tô com muita vontade de fazer, mas não deixa de fazer. Porque não é para Deus, porque Deus não precisa disso, mas é para você. Porque às vezes a gente se auto-sabota. A gente fala, não, tô com muita preguiça, amanhã eu faço. Quando você vê, já tá uma semana sem fazer seu devocional. Já tá uma semana sem falar com Deus. Já tá uma semana sem ler a Bíblia. Sabe? A gente precisa se autocuidar. Deus não deixou a palavra dele
Não usou pessoas para escreverem a palavra dele para que fique na nossa mão à toa. Aqui é um manual da vida. A Bíblia é um manual da vida. Se alinha, estabeleça os valores. Tá com dúvida, pesquisa na internet. O que a Bíblia diz sobre valores de uma mulher? Olha para aquilo e fala, Senhor, eu quero isso. Ou você hoje não está pronta para isso, mas algo no teu coração queima. Coloca de, ó, Senhor, me mostra que o Senhor quer que eu seja essa mulher. Às vezes não é bom desafiar a Deus, não. Tô brincando. Mas, cara, vai, fala com ele. Seja verdadeira, porque ele sabe dos nossos pensamentos, ele sabe daquilo que o nosso coração está cheio. Porque a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se alinha a palavra de Deus, porque aí você vai com certeza cultivar esse solo fértil. Porque a partir do momento que você está com valores alinhados à palavra, você vai na hora reconhecer que o ambiente, putz, se eu me manter assim, ou se eu tivesse se eu continuar com esse posicionamento, ou se eu continuar com essas pessoas, ou se eu continuar nesse lugar, o meu solo não vai ficar fértil. Entende? É uma coisa com a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Então, quais sementes você tem lançado? Espiritual, como está a sua intimidade com Deus? É importante. Eu não tenho intimidade com Deus, Catê. Nunca é tarde. Estabeleça, comece ter a intimidade com Deus. Emocional, você está cuidando da sua saúde mental? Você está prezando pela sua saúde mental? Às vezes você está se colocando em lugares que você sabe que não é bom para você, mas você ainda continua nesses lugares. Ou tem pessoas que você se relaciona que você sabe que não faz bem para você, mas você continua se relacionando. Ou você sabe que precisamos honrar pai e mãe, por mais que seja difícil, mas você continua não honrando. E isso te deixa mal. Você continua fingindo ser uma pessoa que você não é para agradar os outros, mas isso te faz mal. Porque você já se olha no espelho e você nem consegue mais reconhecer quem você é. Ou relacional, suas conexões são saudáveis, com quem você tem se relacionado é saudável, te faz bem, tem te impulsionado para o Senhor, vive o mesmo propósito. Ah, mas Catê, eu tenho que odiar então as pessoas que não têm o mesmo propósito que eu? Acho que não. Deus não chamou a gente para odiar ninguém, não. Amar o próximo, como a ti mesmo. Você precisa se amar para você conseguir amar o próximo. Mas você precisa amar o próximo. Mas é que não dá para andar junto. Tá entendendo? Amar é uma coisa, andar junto é outra. Tem pessoas que não podem mais fazer parte do nosso ciclo. Culto passado foi sobre ciclo. Existem ciclos que eles precisam ser encerrados. Plante intencionalmente um planejamento para 2025 na área espiritual, para que você comece a lançar sementes certas. Ore, leia a Bíblia, esteja em comunhão. Na parte emocional, busque autoconhecimento e autocuidado. Se identifique como filha. Hoje o Senhor está chamando para que a gente seja filha, uma identidade de filha. Porque quem tem uma identidade de filha firmada no Senhor, é muito difícil ser abalada emocionalmente. Porque ela não se deixa levar por qualquer coisa. Ela não deixa com que os outros ferem ela. E ela fica machucada, aflita. Você vai saber se portar nos lugares. Relacional. Invista em pessoas que edificam.
Investir em pessoas que edificam é tão bom. É tão bom. Não tenha vergonha. O grupo Flores, que eu deixo aberto para vocês, seja intencional. Caminhe com meninas que querem, que estão ali no mesmo propósito, às vezes com a mesma dificuldade, que vão te edificar. Chega de grupo, às vezes de fofoca. O que aquilo dali vai te edificar? Seja intencional. Quer crescer espiritualmente? Veja algumas pessoas que você vê, que você reconhece, que são pessoas com bastante experiência, ou que então têm um crescimento espiritual, ande com elas. Eu acho que está na hora de a gente parar de querer puxar o grupo, ser a líder do grupo, sabe? Às vezes a gente quer carregar um grupo, você tá nessa pegada, mas você quer que todo mundo também viva o que você tá vivendo, mas não vai dar. Vão ter pessoas que não vão acompanhar seu ritmo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Que em nome de Jesus elas possam depois reconhecer isso ou de fato realmente encontrar o amor de Deus. Mas tem lugares que não te cabem mais. Sabe, você querer puxar sempre é muito ruim, exatamente. A posição de líder de grupo, né? Que sempre tem que puxar o grupo pro bom e tal. É cansativo. Deus não te chamou pra você viver cansada. Sabe? São pessoas ali que vão te edificar, mas elas vão, no momento de tristeza, te ajudar. Sabe? Vão ter momento de comunhão. É uma puxando a outra. Sabe? É uma compartilhando a alegria da outra. Mas como uma estiver cansada, a outra vai botar, vai puxar, sabe? Porque a outra tá bem. Porque a pessoa que só puxa, quando ela estiver fraca, não vai ter ninguém pra puxar, porque ninguém do grupo tá bem. Suga, exatamente, suga a nossa energia. A gente fica cansada. Caterine, mas eu não conheço ninguém. Ora, ora, lembra espiritual? Ora. Senhor, me apresenta as amizades, me apresenta essas pessoas que me edificam. Eu tenho certeza que Deus vai colocar. Mas para isso, eu também preciso estar no lugar certo. Entende que é um conjunto? Ah, mas Catê, é muito difícil. Tá bom, viva seu processo. Mas o dia que começar a te apertar para você crescer, vai doer. Crescer dói, mas é necessário. Sabe por quê? Depois você vai colher isso. E você, às vezes, não vai gostar da sua colheita. Então, confie na obra de Deus. Deixei esses dois versículos aqui pra gente olhar isso tudo que a gente leu hoje e falar, cara, o Senhor é fiel para cumprir a boa obra. Né? Em Filipenses 1:6 diz o seguinte: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, até que ele venha, ele é fiel. Quem começou a boa obra, ele é fiel para poder completar. Ele vai completar. Então, aquilo que ele começou em você, ele vai completar. Até que Jesus venha. Até que ele venha. E em Números 23:19 também, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Não, não lide. Não ache que Deus é um amigo que às vezes pode falhar, sabe? As pessoas falham, mas ele não falha. Mas ele não mente. Se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não vai mudar de ideia. Você está entendendo que nem ser humano para mudar de ideia, ou seja, o que ele pensa a seu respeito, ele não muda de ideia. Então, se ele te ama, ele não deixa de te amar. Então, se ele te vê como filha, ele não muda de ideia, ele não acha que você não é mais filha.
Tá entendendo? Se você é filha escolhida, ele não deixa de te escolher. Porque ele não é. A gente não pode tratar ele como uma pessoa, como uma amiga que às vezes descarta a gente. Quem nunca passou por isso? Ou um relacionamento. Deus não é. Vamos parar de lidar Deus como um humano. Deus é Deus, que governa sobre os céus e a terra. Entregue a sua vida para que ele governe. O que ele te prometeu, ele vai cumprir. Deus é justo e garante que colheremos bons frutos se semearmos de acordo com a sua vontade. Se estivermos alinhados, se tivermos tudo isso alinhado com sementes vindas do céu, num solo fértil, ele é justo e ele é fiel para cumprir tudo aquilo que a gente viu. Persevere, mulher, pois Deus é fiel para cumprir. Nós não seremos mulheres que vamos retroceder, mas vamos avançar. Vamos para a dinâmica profética. E aí, depois a gente faz a nossa oração final. Dinâmica profética. Qual semente você deseja lançar em 2025? Escrevam, né, em um papel uma semente que desejam plantar em 2025. Um hábito, um sonho ou uma oração. Vocês têm feito? Gostaria que vocês escrevessem. Pode por conta, só uma. Vamos colocar 3, tá? Porque, quem não sabe, eu tô fazendo um desafio também lá no meu Instagram. Pois olhem lá nos meus destaques. E aí lá você já tá, né, semeando, mas profeticamente, vamos ser intencional, lembra? Vamos ser intencional? Vamos colocar 3 coisas. Ou uma coisa. E aí vocês vão guardar. Por que vocês vão guardar? Eu vou. Hoje é o último culto, né, do ano. E a gente vai. Ao longo do ano, com certeza, eu creio, profetizo, que muitas meninas vão vir falar pra mim que aquilo que elas escreveram, elas estão colhendo. Mas a gente vai depois. Eu não vou esquecer disso. Não, Jesus. Ano que vem, a gente vai ver. A gente vai pegar o papel, tá? Então, seja um papel que fique perto de você, ou que você não vai perder. Por favor, porque eu quero que você se lembre dele. E quero que você de fato. Eu quero que você de fato, sabe, escreva com fé mesmo, sabe? E é isso. Então vamos orar. Oração final. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai. Como é que eu gosto de botar a musiquinha de fundo? Só eu consigo escolher. Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigada, Senhor, por mais um culto. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra, ela não muda, mas ela se renova. Obrigada porque o Senhor é fiel para cumprir todas as coisas. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensinou tanto hoje. Que a gente possa ser uma mulher com sabedoria, uma mulher que vai plantar, que vai semear, que vai lançar, mas vai ser em solo fértil, onde o nosso coração vai estar aberto, onde a nossa mente vai ser renovada, onde, Senhor, a gente não vai olhar para a direita e nem para a esquerda, mas a gente vai permanecer num caminho fixo ao seu, Pai. Olhando com os olhos fixos no Senhor, que a gente possa, Senhor, assim como Davi fala em Salmos, olhar para os montes, elevar nossos olhos para ti, Pai, porque é da onde vem o nosso socorro. Pai, que a gente não fique nos solos de espinhos, Senhor.
Que a gente não fique com os solos de pedra, mas que a gente também não fique, Senhor, na beira do rio, mas que a gente tenha um solo fértil, que a gente hoje possa estar recebendo, Pai, sementes que vêm diretamente dos céus, que a gente possa, Senhor, que o Senhor possa nos podar, que o Senhor possa nos aperfeiçoar, que possamos, Senhor, diminuir a gente, para que o Senhor cresça cada dia mais em nós, nos ensina a ter mais intimidade contigo, nos ensina, Senhor, a ter mais sabedoria, Pai. Nos ensina, Senhor, a, a crescer espiritualmente, a crescer emocionalmente, a crescer nas nossas relações interpessoais, Pai. Que possamos ter boas escolhas, que a gente não viva no automático, mas que a gente possa, Senhor, refletir, que os frutos do Espírito Santo possam estar dentro de nós, para que a gente possa, Senhor, de fato, ver esses frutos. Que a gente possa exercer o domínio próprio, que a gente possa exercer a mansidão, que a gente possa exercer a bondade, que a gente possa exercer todos os frutos, Pai. Senhor, que a gente possa exercer o amor, que a gente possa, Pai, cada vez mais crescer o nosso amor em Ti, que todos os dias a gente tenha o primeiro amor, que todos os dias a gente possa Te reconhecer como um Pai, que não muda, que não deixa de nos amar mesmo quando a gente falha, que nos chama pelo nosso nome. Senhor, que possamos, Pai, ser como flores no seu jardim, Senhor, cheias de vida, e que somos regados pela fonte de água da vida, que é o Senhor. Que todos os dias, Pai, nós possamos regar em Ti, que possamos nos abastecer em Ti, que possamos gerar no nosso secreto. Eu declaro que 2024 foi muito bom, mas que 2025 vai ser ainda melhor. Eu declaro que o florescer hoje é o último culto, mas aquilo que o Senhor tem preparado para 2025 é infinitamente mais do que todas essas meninas, ou de tudo aquilo que eu pensei ou imaginei. E que tudo aquilo que vamos, Senhor, se posicionar, e tudo aquilo que vamos, Senhor, semear num solo fértil vai florescer infinitamente mais. Assim como a parábola do lavrador, Pai, que ele semeou, mas porque o solo era fértil, o Senhor fez 30, 70, 100 vezes mais da quantidade que ele tinha semeado. Eu declaro que cada semente não vai ser desperdiçada, mas ela vai ser lançada no tempo certo, na hora certa, do modo certo, Pai. Eu declaro, Senhor, que toda armadilha de Satanás, todo pensamento contrário seu batendo de retirada, todo, Senhor, pensamento, Pai, murmurador, todo, Senhor, gatilho de ansiedade, depressão, de solidão, Pai, batendo de retirada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, porque no reino do céu, Senhor, não tem calendário, não tem fim do ano. Eu declaro que as mulheres vão sair daqui hoje, Senhor. A gente vai sair daqui hoje, Senhor, posicionadas com força e vontade de viver tudo aquilo que o Senhor já separou pra gente e que não vamos desperdiçar nada, nenhum tempo, mas nós vamos estar com os olhos abertos, com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para gente. Declaro discernimento espiritual. Eu profetizo, Senhor, que será um fim de ano maravilhoso. E eu declaro que 2025 vamos ver muitos testemunhos, que vamos viver, Senhor, multiplicações, Pai. Que vamos viver ativações de chamados, Senhor. Que vamos viver que mulheres aqui, Senhor, que hoje estão escutando a palavra, vão começar a dar a palavra. Chamados vão ser ativados, chamados pastorais, chamados, Senhor, de todos os ministérios, Senhor. Vão ser chamados, Pai. Eu declaro, Senhor, que talvez o Senhor vai colocar ideias de florescer na vida dessas mulheres, Pai, e elas vão obedecer. Porque a obra não para em mim, mas ela vai continuar, Pai. Cada vez mais, porque não é sobre mim, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, é sobre almas sendo ganhas para Ti. É sobre, Pai, tudo aquilo, porque nada que o Senhor fez naquela cruz foi em vão. Que todos os dias a gente acorde e lembre da cruz. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, que possamos ter uma noite de paz, uma noite de alegria. E que possamos, Senhor, ter um fim de ano com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.
Amém. Vamos tirar nossas fotos. Amém. Último culto do ano, hein? Vamos tirar nossas fotos. Amém. Nossa, gente, eu sentia muito forte o senhor falando comigo sobre meninas aqui vão ter o chamado ativado e, de repente, vão começar também um culto com mulheres. Não sei se com o mesmo nome, com Florescer, porque não é um nome que eu dei. Não é o meu nome. Então, se coloque em oração, se coloque em ler mais a palavra, em viver o processo, sabe, de aprender.